Então, vamos começar com o José Adjailson Uchoa Fernandes, né, com a sua fala sobre a institucionalidade em xeque, o ebativismo, a razão neoliberal e os processos de subjetivação política em rede nas jornadas de junho de 2013. À vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, professor. O que eu trouxe hoje para apresentar a vocês é um recorte da minha tese de doutorado, recém-defendida na última sexta-feira, que foi orientada pela professora Deusa Maria de Souza Pinheiro Passos. Doutor Fresco. E, assim sendo, eu também tenho um pouco do DNA de Corassini, eu também sou neto de Corassini. Então, sem muitas delongas, porque o nosso tempo é curto, e como diz o Super Sam do Chapulin Colorado, time is money, oh yeah. Eu vou falar um pouco sobre as jornadas de junho nas redes sociais, a repercussão e a organização das jornadas, né, como o primeiro processo de mobilização social que contou com o protagonismo do webativismo na cena brasileira, né, o que levou essas jornadas a serem enunciadas em algum momento como Primavera Brasileira, tentando aí estabelecer um paralelo de nomenclatura com a Primavera Árabe, o que me fez também ter que estudar um pouco de Primavera Árabe. É interessante notar que as redes sociais, então, elas não foram meros meios de divulgação das jornadas, mas elas foram a própria plataforma de organização de alguns atos de rua, obviamente que não com a reversão total dos participantes em rede para a rua, mas com impactos, inclusive sobre a estética de manifestações, uma estética muito calcada na estética do meme, e com formas de subjetivação que levam uma multiplicidade que está circulando ali na rede social para a rua, e isso nem sempre é harmônico. Há conflitos, há disputas, há diferentes ideologias, formações ideológicas e formações discursivas circulando, sobretudo no contexto em que vivemos de domínio, de hegemonia da racionalidade neoliberal nas economias de mercado, há um quê de afetação pelo discurso neoliberal. A nossa pesquisa, então, a nossa filiação teórica são os estudos semânticos discursivos da linguagem, Péchet, Corassini, sobretudo no que tange a subjetividades na web, eu bebi muito na fonte da professora Corassini, no artigo dela, no capítulo de livro de 2006. Nós precisamos fazer uma interface com as teorias dos movimentos sociais. Isso tem uma contribuição da disciplina de ciência política que eu fiz na FEFELESH com o professor Lúcio Kovarik. Teorias do webativismo são também movimentadas, né, nessa apresentação, e as teorias sobre política e sociedade, as considerações sobre o contexto neoliberal, sobretudo as considerações de Dardot e Laval e de Wendy Brown foram de suma importância para que a gente pudesse ter um quadro teórico sobre neoliberalismo. Para hoje, o recorte dá conta das formas de representação acerca da institucionalidade do Estado, por consequência da política, que esses manifestantes apresentam no corpus que coletamos, um corpus delimitado temporalmente em junho de 2013, e sob as hashtags Vem Pra Rua e Change Brasil, que eram as hashtags em evidência nos trending topics do Twitter naqueles dias de efervescência política no país. Então, eu vou passar diretamente às análises para tomar o mínimo de tempo possível. A primeira recorrência marcante que a gente percebe é a ideia de revolução, principalmente no início daquele processo de mobilização, o termo revolução era bastante enunciado, né? 20 centavos, um valor, né, pequeno, mas que foi necessário para iniciar a nossa revolução, ou this is revolution, we will make a change. No entanto,
à medida em que as jornadas se desenrolam, essa nomenclatura revolução desliza justamente para a noção de reforma, como no enunciado que se segue, Brasil, hashtag Brasil, e apesar da elipse, né, há uma inversão aí, Brasil aparece como tópico sobre o que se fala, como hashtag, desculpe o transtorno, estamos reformando. Ao usar a primeira pessoa, nós temos uma busca por identificação com aquele que faz a reforma, entre aquele que está reformando e aquele que é o objeto reformado, Brasil. E também investe-se em reforma enquanto uma noção de trabalho, buscando-se uma identificação do sujeito mobilizado com a identidade de trabalhador. Essa noção de reforma também nos chama a atenção no cartaz em que o manifestante empunha uma recusa à institucionalidade que se percebe como um sistema, e aí nós temos a sinonímia entre sistema, a relação entre sistema operacional e sistema político, e o sujeito se percebe diante de um system error, de um erro de sistema, cuja solução apontada, e única solução, visto que só há o sim como possível clique na caixa de diálogo, é formatar o Brasil. Reformar e formatar remetem à ideia de forma, de aprimorar, de tornar melhor. E é isso que nós imaginamos quando falamos, vou formatar o meu computador. Vou formatar para deixá-lo mais eficiente, o que é um valor da razão neoliberal, o valor de eficiência, mais rápido, mais atual, adequado aos tempos. Porém, em linguagem estritamente técnica, formatar formate-se, apaga tudo do sistema. Há uma ambiguidade aqui, uma ambiguidade que remonta, nesse segundo sentido de formatar, a ideia de eliminação. E aí nós temos um dizer de um sujeito que recusa a institucionalidade, a partir do que eu me aproprio da Ana Maria Doimo, uma socióloga, cientista política, que ela fala que os movimentos sociais possuem um aspecto expressivo e disruptivo que negam os partidos políticos e as instituições políticas para evitar sua própria cooptação. Mas há aqui uma recusa à institucionalidade, parece haver aqui uma recusa à institucionalidade do ponto de vista utilitário. O sujeito defende o fechamento do Senado, a extinção do Senado, porque não serve para nada. Passando ao próximo quadro analítico, sobre as relações intersubjetivas que se estabelecem em rede, temos aqui dois memes que circularam. Os dois remontam ao mesmo dia, ao mesmo acontecimento histórico, o momento em que manifestantes, em 20 de junho, tomam a frente do Congresso Nacional. Na imagem no centro do slide, nós temos uma fotografia que é representada também por uma charge. E nessa charge, os dizeres, esse povo me representa. A representatividade e a identificação mostravam-se em crise em relação à política institucional e formulações do tipo X não me representa ou X me representa foram frequentes nas redes sociais naquela época. Desse modo, o sujeito que enuncia esse povo me representa usa agora um distanciamento a partir da aplicação da terceira pessoa, num processo de relação instrumentalizada entre esse sujeito web ativista e aquele que ele denomina esse povo. Esse povo que na segunda imagem é descrita como gente honesta, que está do lado de fora, portanto, podemos presumir que a gente desonesta poderia estar do lado de dentro, né? Esse povo me representa, mas não sou eu. Há uma objetificação na relação com o outro. A recusa à institucionalidade também se manifesta sob o lexema do apartidário. O apartidarismo é um valor caro para esse processo de mobilização social. Inicialmente por conta do seu aspecto expressivo disruptivo, que visava evitar cooptações partidárias e do Estado, o apartidarismo postulado pelo movimento Passe Livre, visando o resguardo de sua autonomia, ao longo das jornadas de junho, sofre um processo de deslizamento de sentido, culminando num efeito de sentido que remete ao antipartidarismo, numa oposição entre partidários e brasileiros. Como vemos no enunciado abaixo, onde se queimam a bandeira do Partido dos Trabalhadores, o sujeito enuncia, "This is not a political riot."
E aí Dardot e Laval postulam que uma das características da razão neoliberal é promover o apagamento da dimensão política da política, tornando a política mera técnica. O que seria uma razão prática se torna uma razão instrumental. E essa razão neoliberal, segundo Andy Brown, contribui para desfazer elementos fundantes das democracias liberais. Temos, então, o esvaziamento da política pela política, no qual o sujeito, no enunciado no tweet acima, TW Change Brasil 1323, diz: podem me chamar de fascista, mas não concordo com partidos políticos nos protestos. Há uma preferência por ser fascista a ser partidário. A manifestação não é, portanto, nem de esquerda nem de direita. Há uma negação da divisão clássica da política entre esquerda e direita, na qual a razão neoliberal, enquanto razão, é vista enquanto razão instrumental de natureza técnica, a coisa a ser feita, independentemente da sua filiação ideológica. Ela se torna um meio para atingir o fim, e o fim é ir para frente. Isso pode ser interpretado em termos econômicos. Economicização essa que está expressa nos cartazes que observamos que juntos formam a sequência. Conseguimos de volta os centavos. Agora queremos os bilhões. Esses bilhões, supostamente desviados de uma corrupção que se percebe quase que exclusivamente de Estado, e se torna o principal elemento aglutinador das jornadas de junho, no que eu chamo de momento pós-inflexão discursiva, quando a demanda pela revogação do aumento da tarifa é atendida e as manifestações precisam de uma nova pauta que sirva de cimento social para manter aquelas pessoas unidas na rua a partir de um tom moralizante que desforiza a política e o Estado. No próximo slide, esse tom moralizante se reveste de traços de mercado e o político passa a ser visto como um empregado do povo, transpondo as relações de trabalho precarizadas que esse povo sente diariamente para a relação com a política e os políticos, e a política é então percebida como mercadoria. O impeachment se torna um processo de recall político de um produto que eu comprei e não gostei. Se propaganda enganosa é crime, diz o sujeito, por que existe horário político? A política é reduzida à sua condição de mercadoria. No próximo slide, temos então também investimento. Há uma negação geral da questão da política e do Estado. E o único braço estatal que parece sobreviver é o braço punitivo do Poder Judiciário. Surge, então, a questão da judicialização da política e do protagonismo judicial. O Poder Judiciário é percebido, aparentemente, por esse sujeito, como um atalho ou um instrumento para esse recall político. No enunciado que eu apresento nesse slide, o sujeito se refere ao então ministro Joaquim Barbosa, que entrou em evidência à época, no ano anterior, pelo julgamento da AP 470, como futuro presidente da nação brasileira. E aí nós temos o apelo à ideia de nação, que foi forte, a polarização entre vândalos e ordeiros, os patriotas versus os partidários, quase sempre os partidários ligados à dita esquerda. Só uma palavra final, eu não sei se eu corri muito com a apresentação, espero que tenha ficado inteligível. Diante desse quadro analítico e, obviamente, ao longo da tese, analisando outros aspectos, como a economicização das relações e a própria estética que as jornadas de junho adquiriram, nós defendemos a percepção de que as jornadas de junho se configuram como um acontecimento discursivo. As redes sociais, elas não são mera ferramenta, elas são o espaço propício para a constituição de novas subjetividades que são afetadas pelo contexto da hegemonia da razão neoliberal. Esse suposto novo modo de circulação de discursos tem implicação no cenário político atual, inclusive, com o acirramento de forças, a disputa por narrativas, a negação da identidade, a criação de uma identidade minha, que depende de uma outra diametralmente oposta para sobreviver, tendo sido, então, ponto de ancoragem
dos debates políticos e sociais posteriores, como as eleições de 2014, em que se enunciou muito sobre a necessidade de se ouvir a voz das ruas, o desdobramento da estética do meme, não só em 2014, mas nos processos do impeachment de Dilma Rousseff em 2015, 2016, e a eleição agora de 2018, tão afetada pelo WhatsApp, um fenômeno a ser estudado, né, apontam que os sentidos eles seguem em curso. Esse web-ativismo que se instalou nas jornadas de junho com protagonismo, ele segue sendo uma das principais formas de ativismo político hoje, objeto, portanto, de jogo, de disputa, entre pessoas que ora se veem em campo, ora se veem, como se dizia à época, na maior arquibancada do Brasil, arquibancada um lugar da passividade, embora haja a Constituição na ilusão de que se altera o jogo a partir da arquibancada, o que aponta, então, para uma latência de um acontecimento que, longe de eu ter uma palavra final sobre isso, ele está, como diz o próprio meme, em progresso. Eu agradeço a todos, era isso, espero que não tenha ficado muito corrido.